Boa noite, pessoas. Eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a insuficiência cardíaca, mas antes de falar da insuficiência cardíaca, que é mais conhecida como ICC, insuficiência cardíaca congestiva, é importante a gente citar dois pontos e entender dois pontos. O primeiro é saber a função básica que o coração tem, que é única e exclusivamente de bombear o sangue para os tecidos do corpo. Única e exclusiva a função do sangue é fazer isso. O sangue ele é rico em quê? Ele é rico em oxigênio e nutrientes. Então, os tecidos do corpo precisam desse oxigênio, desses nutrientes que são bombeados do coração para eles, ok? Outro ponto é que a gente, antes de entender, de entrar nessa patologia da insuficiência cardíaca, a gente precisa entender como é o trabalho normal do coração, ou seja, revisar os conceitos de pequena e grande circulação, entender como é que o sangue vai circular através das câmaras cardíacas e assim ser distribuído por todo o corpo. Então, a insuficiência cardíaca, como o próprio nome já diz, é uma insuficiência que o coração tem de bombear o sangue adequadamente para os tecidos do corpo. Mas até onde vai esse nome adequadamente? Vou deixar um ponto de interrogação para a gente, no final da videoaula, a gente poder entender esse adequadamente, ok? Então, primeiramente, a gente está vendo aqui a pequena e a grande circulação. Grande circulação é esta em que o sangue é distribuído para o corpo e a pequena circulação é esta em que o sangue sofre a oxigenação. Então, eu tenho as duas veias cavas, veia cava superior e veia cava inferior. A veia cava superior ela vai trazer o sangue da cabeça, da região do tórax e dos membros superiores para o coração, especificamente para o átrio direito do coração. E a veia cava inferior vai trazer o sangue do abdômen, dos membros inferiores e da parte inferior do tórax. Então, quando o sangue ele está aqui no átrio direito, por uma pressão, ele vai passar para o ventrículo direito, através da válvula bicúspide. Esse sangue que está no ventrículo direito, ele vai ser bombeado pela artéria pulmonar e chegar no pulmão, aonde vênulas e arteríolas, que são os capilares de pequeno calibre, vão se interconectar e vai ocorrer a hematose, que é a oxigenação do sangue. Pois bem, continuando. O sangue ele vai sair dos pulmões já oxigenado através das veias pulmonares e vai entrar na câmara cardíaca, que é chamada de átrio esquerdo, que vai vencer a válvula tricúspide ou válvula mitral e vai passar para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, esse sangue vai ser bombeado para a aorta, e da aorta, já oxigenado, ele vai ser distribuído por todo o organismo. Então, esse é o funcionamento normal em que o coração bombeia o sangue para o pulmão, a pequena circulação, e para os diversos organismos e sistemas do corpo, certo? Então, vamos definir o conceito, vamos definir o que seria a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca ela é uma condição em que o coração não consegue bombear o sangue de acordo com a demanda tecidual. Por exemplo, um tecido do corpo, um determinado tecido do corpo,
ele precisa de uma quantidade de 2x de oxigênio, mas o coração ele só está conseguindo bombear metade, ou seja, x desse oxigênio. Isso que é não conseguir bombear o sangue de acordo com a demanda tecidual. Ou para fazer isso, ou para bombear o sangue de acordo com a demanda tecidual, o coração, ele vai sofrer um aumento da pressão de enchimento, ou seja, que é quando o coração relaxa, ele vai se encher de sangue, que é a pressão diastólica final, que é a pressão que o sangue vai fazer sobre a parede do ventrículo esquerdo ou do ventrículo direito, porque ele está mais cheio de sangue do que o normal, para poder tentar chegar a esses 2x de oxigênio que o sangue vai poder levar. Essa pressão diastólica final, ela também é conhecidíssima como a famosa pré-carga. Então, tá aí pressão diastólica final, pressão de sangue presente no ventrículo esquerdo ou direito após o seu enchimento. Tá aqui o coração, eu representei o ventrículo esquerdo aqui e o sangue aqui, ele vai fazer a pressão nas paredes do ventrículo. Isso é que é chamado de pré-carga, ok? Vamos continuar. Existem vários sintomas correlatados que a gente pode citar na insuficiência cardíaca, dependendo do tipo de insuficiência cardíaca, que a gente vai ver nesse vídeo os tipos de insuficiência cardíaca. A intenção do vídeo é ver o conceito, entender o conceito de insuficiência cardíaca e ver os tipos de insuficiência cardíaca. Mas existem dois sintomas bastante correlatados, bastante vistos na insuficiência cardíaca. O primeiro deles é o aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. Ou seja, ele vai precisar encher mais de sangue, como eu já havia falado no slide anterior, ele vai precisar se encher mais de sangue. Como ele está mais cheio de sangue, o sangue ele vai fazer uma pressão sobre o ventrículo esquerdo. Imagine um balão que você começa a encher ele de água, de água, de água. Quanto mais água que o balão tem, o balão seria o ventrículo esquerdo. A água seria o sangue. Então, quanto mais água o balão tem, mais pressão a água vai fazer sobre a parede do balão. Ou seja, quanto mais sangue o ventrículo tem, mais pressão o sangue vai fazer sobre as paredes do ventrículo esquerdo, levando isso a uma síndrome congestiva pulmonar. Aqui o exemplo. O sangue está aqui passando normalmente na artéria, na veia. O que é que acontece? Quando a pressão está muito maior, devido ao aumento da pressão de enchimento, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer o extravasamento de sangue para o interstício, levando uma congestão venocapilar, que é muito comum em insuficiência cardíaca esquerda, que a gente vai ver mais adiante. E uma outra é o baixo débito. O que é débito? Vamos lembrar o que é o débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume de sangue bombeado por minuto. 7 litros de sangue por minuto, por exemplo, 15 litros de sangue por minuto, 20 litros de sangue por minuto, isso aí é débito cardíaco, que por sua vez a gente consegue o valor do débito cardíaco pelo produto da frequência cardíaca e o volume sistólico. O que é o volume sistólico? É o volume de sangue que o coração vai bombear a cada sístole, ou seja, a cada contração. O baixo débito cardíaco, ele vai levar o organismo a uma exaustão. Exaustão é um enorme cansaço. A uma síncope, que é um desmaio ou um choque cardiogênico, ou seja, o coração ele pode parar através do baixo débito, né? Por que vai levar a exaustão ou uma síncope? Ou seja, se tem baixo débito, está indo pouco oxigênio, pouco sangue para os tecidos. Então, esses tecidos vão se oxigenar menos e vão ter menos energia, porque é o oxigênio que vai dar o combustível para a glicose
ser quebrada e ser transformada em ATP. Então, se está vendo pouca quantidade disso para os tecidos, lógico que o organismo vai sofrer uma exaustão, certo? Agora vamos ver os tipos de insuficiência cardíaca. Existem vários tipos de insuficiência cardíaca, mas a gente vai ver 4 aqui, que são as 4 mais importantes. Primeiro, quanto ao lado do coração afetado, ou seja, tem o lado esquerdo do coração e tem o lado direito do coração. Eu posso ter a insuficiência cardíaca esquerda, que é a mais comumente encontrada. Por sua vez, uma nota, a insuficiência cardíaca esquerda é que vai levar o coração a ter uma insuficiência cardíaca direita, certo? Vamos para as características. A insuficiência cardíaca esquerda, ela vai ocorrer na maioria dos casos, como eu já havia dito, ocorre mais comumente nos pacientes. É uma insuficiência ventricular esquerda, chamada de IVE, e causa o quê? Uma congestão pulmonar. Mas como é que vai acontecer essa congestão pulmonar? Por ter essa congestão pulmonar, o paciente vai ter dispneia, que é a falta de ar, mais comumente chamada, a ortopneia, que é um decúbito preferencial para ele poder respirar melhor, para o paciente poder respirar melhor, e uma dispneia paroxística noturna, que é chamada de asma cardíaca. Por que vai acontecer isso? Olha só, o que é que acontece? Se a gente imaginar aqui, vamos passar nesse slide aqui. Vamos passar aqui. O que é que acontece? O ventrículo esquerdo está aqui no cursor do mouse, vocês podem ver qual é o caminho que ele faz. O ventrículo esquerdo vai sair a artéria aorta que vai bombear o sangue oxigenado para todo o organismo. Quando há uma insuficiência cardíaca, ou seja, quando esse ventrículo ele não consegue se contrair e nem encher de maneira, vamos ver assim, como é que eu posso dizer, de uma maneira adequada, olha o adequado aí, de uma maneira adequada, em que o organismo precise desse sangue, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer o retorno, tá aqui, a artéria aorta, o sangue vai começar a fazer o inverso do caminho. Da artéria aorta, ele vai passar para o ventrículo esquerdo, vai vencer a pressão aqui na válvula tricúspide, vai passar para o átrio esquerdo e do átrio esquerdo ele vai diretamente para o pulmão. Ou seja, o pulmão ele vai ficar congesto, o pulmão ele vai ficar cheio de sangue. Como o pulmão está congesto, cheio de sangue, as artérias, veias, os capilares que vão irrigar o pulmão, eles vão ficar túrgidos, eles vão ficar com um calibre maior, tão grande que vai dar para a gente ver nitidamente num raio-x de tórax, ok? Então vamos voltar para o slide aqui. A gente tem como é que é... vamos ver aqui, um exemplo aqui. A gente vê aqui nessa radiografia devido à congestão pulmonar. Por que a gente sabe que é grave? A gente está vendo aqui, ó, nitidamente as artérias e as veias que vão irrigar o pulmão. Como voltou o sangue, elas estão túrgidas, elas estão cheias de sangue, ok? E o que é que vai levar uma insuficiência cardíaca esquerda? Um infarto agudo no miocárdio, ou seja, aquela área infartada ela não vai funcionar mais de nada, não vai ser mais contraída, então aquela área, então o coração ele vai tentar compensar aquela área, né, infartada. Uma hipertensão arterial sistêmica não tratada, uma estenose mitral com elevação da pressão do átrio esquerdo sem alterações na pressão do ventrículo esquerdo, ok? Isso aqui eu já expliquei. Vamos lá. Insuficiência cardíaca direita. Falei da insuficiência cardíaca esquerda. A insuficiência cardíaca direita, que é menos comum, mas a gente ainda consegue ver bastante nos consultórios. A insuficiência cardíaca direita. Insuficiência ventricular direita, IVD,
ela cursa com uma congestão sistêmica, enquanto a esquerda é uma congestão pulmonar, aqui a gente tem uma congestão sistêmica, né? Visto aí pelos sinais clínicos e sintomas, né, de turgência jugular patológica, hepatomegalia, ou seja, um crescimento do fígado, ascite, ou seja, grande quantidade de líquido, acima de 3 líquidos no interstício do abdômen, e edema de membros inferiores. Esse edema de membros inferiores e a turgência jugular patológica, que são os sinais mais que a gente consegue encontrar na insuficiência ventricular direita. Mas por que ocorre a insuficiência? Por que a insuficiência ventricular direita vai dar essa congestão sistêmica? Vamos voltar para esse slide aqui. Eu falei do lado direito do coração, eu falei do lado esquerdo do coração, agora eu vou falar do lado direito, já que a gente está falando de insuficiência cardíaca direita. O que a gente tem aqui? Está aqui as veias cavas superior e a veia cava inferior, está trazendo sangue aqui para o átrio direito, que vai passar para o ventrículo direito. Mas como o ventrículo direito não tem mais aquela capacidade fisiológica de contrair nem de encher, o que é que vai acontecer? O sangue ele vai regurgitar, ele vai voltar, vai fazer o caminho inverso. A mesma coisa que acontece do lado esquerdo, ou seja, do ventrículo direito ele vai passar para o átrio direito e do átrio direito ele vai retornar para as veias. Aí, retornando para a veia cava inferior, que é mais comum por causa da força da gravidade, o sangue ele vai ficar retido nas veias dos membros inferiores. Vai ficar retido na veia porta, levando uma hepatomegalia, e vai ficar retido na jugular, levando uma turgência jugular patológica, ok? Então, tá aí. Quais são os tipos de doença que podem levar, quais são os tipos de patologias que podem levar a uma insuficiência cardíaca direita? Uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma obesidade mórbida, pneumopatias, tromboembolismo pulmonar, hipertensão arterial pulmonar primária, infarto do ventrículo direito e miocardiopatias, ok? Aqui eu tenho um exemplo de edema de membros inferiores e do lado direito aqui eu tenho um exemplo de uma foto de um paciente com ascite, ok? Então, eu ainda tenho a insuficiência biventricular, que é aquela insuficiência que ocorre dos dois lados do coração. Ou seja, vai cursar com congestão pulmonar e congestão sistêmica. Tanto o pulmão como o sistema, como o restante do corpo, vai ficar congesto de sangue, porque o sangue ele vai passar a fazer o caminho inverso do caminho fisiológico. Como eu já havia dito, a insuficiência ventricular direita ela é elevada, ela é trazida pela primeiro uma insuficiência ventricular esquerda, ok? Então agora vamos ver os dois tipos de insuficiência cardíaca quanto ao débito cardíaco. Relembrando, o débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração consegue bombear por minuto, e débito cardíaco é calculado pelo produto da frequência cardíaca com o volume sistólico, ok? Então, eu tenho a insuficiência cardíaca de baixo débito, que ocorre na maioria dos casos, através por uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, ele não vai conseguir contrair nem encher de sangue suficientemente, causando uma hipoperfusão tecidual, não levando aqueles 2x de sangue que os tecidos precisam, levando apenas a metade, a x de sangue. Que ele leva a metade, pessoal, que fique bem claro que é só um exemplo, certo? O tecido pode precisar de 3x e o coração conseguir bombear apenas x, ok? Na fase inicial da insuficiência cardíaca de baixo débito, o débito cardíaco ele se mantém normal no repouso. Quando o paciente está em repouso, ele não consegue sentir nenhum sintoma e nenhum sinal de insuficiência cardíaca de baixo débito.
débito cardíaco se mantém normal, ou seja, no repouso o coração vai conseguir mandar aqueles 2x de sangue que o coração precisa. Mas durante o exercício físico em que o coração ou em que os tecidos vão precisar mais de oxigênio, de nutrientes, o débito cardíaco era para aumentar, mas ele não vai aumentar, ou seja, durante o exercício físico, o débito cardíaco não aumenta. Já na fase avançada, o débito cardíaco é diminuído, ele diminui mesmo no repouso. Então, mesmo no repouso, a pessoa consegue sentir todos aqueles sinais característicos e sintomas de uma insuficiência cardíaca, certo? A insuficiência cardíaca de alto débito, ela ocorre nas condições que exigem maior trabalho cardíaco para manter aquela taxa metabólica, ou seja, naquelas patologias em que os tecidos vão precisar de mais oxigênio para queimar mais glicose para dar mais energia para os tecidos. Em que tipo de patologias eu posso encontrar isso? Na tireotoxicose, que é uma patologia da glândula tireoide, e na anemia grave, né? Ou seja, o sangue tem pouco oxigênio. Se ele tem pouco, vai ser preciso que o sangue bombeie mais ainda para chegar aqueles 2x de sangue que o coração precisa. E por que isso vai acontecer? Devido a um desvio de sangue do leito arterial para o leito venoso, através de fístulas arteriovenosas, né? Arteriovenosas, aliás. Que doenças, que patologias pode causar essas fístulas arteriovenosas? Beriberi, sepse, cirrose, doença de Paget e hemangiomas, ok? Uma observação importante: apesar do débito cardíaco ser alto na insuficiência cardíaca de alto débito, ele está abaixo do desejado em fase da alta requisição da função cardíaca, ou seja, ele é alto, mas ele ainda está baixo, porque o tecido ele precisa de mais, ok? Um exemplo na tireotoxicose. Na tireotoxicose, por exemplo, os tecidos eles precisam de 15 litros de sangue por minuto, mas o coração só consegue bombear 7, deixando aí 8 litros de sangue em falta, né? Isso vai levar ao quê? Um aumento da pressão de enchimento e dilatação ventricular, ou seja, aquilo falado no início da aula, ok? Então, essa aula aqui, ela foi para ilustrar o conceito de insuficiência cardíaca, os tipos de insuficiência cardíaca, por que ocorrem aqueles sintomas, e na próxima videoaula a gente vai falar dos movimentos compensatórios, ou seja, o que é que o coração faz para poder compensar todas essas falhas atrioventriculares, ok? Obrigado e até a próxima aula.